Olá, meus amores! Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal comigo, euzinha, Carolina França. Um vídeo de receita por aqui, yeah! Sim, vou fazer um bolo e queria compartilhar com vocês. É um bolo simples, porém acredito que é muito delicioso. Então, assim, se você quiser fazer um bolo pra festa, esse bolo é perfeito. E ótimo, econômico, né? Isso que importa. Então, vamos ligar o forno, porque isso é uma coisa importante já pra... Acabou de ligar. Uma coisa importante antes de começar, porque é muito rápido também, tá? Então, assim que a gente fizer as massas, a gente já vai botando no forno e fica tudo ótimo. Então, a primeira coisa que eu preciso é um tabuleiro. Eu não unto o tabuleiro. Eu faço o quê? Eu pego e coloco aqui, ó. Isso aqui de fundo, depois é só passar a faca, né? E aí ele sai, né? Então, bora pra receita. No total, eu vou usar 4 ovos. Primeiro eu tiro isso aqui, né? Porque eu não vou usar pra agora. Só que eu vou fazer elas separadas. Então, um ovo. Eu vou tirar só esse negócio branco, porque isso aqui me incomoda, né? Aqui, ó. Tem um outro, então eu tiro. O segundo ovo. Tiro esse negócio branco, né? Porque pra mim é isso que dá o cheiro. Vocês vão me ver o tempo todo lavando a mão. Eu sou a nervosa da mão. Agora eu já coloco isso aqui, dou uma batida só para os ovos darem uma mexida. Esse potinho equivale a 1/4, então eu uso 1,5 xícaras, então são 6 copinhos desse. E meio. Desço e bato de ela ficando mais clara, a gente adiciona 1 colher de margarina. Eu boto 2,5, 2 grandes, né, no caso. E... ai, não caiu. 2,5. Aqui, a colher tava cheia. Ai, meu Deus. Não quer cair de jeito, maneiro. Pronto. Depois que a massa ficou meio pastosa assim, agora eu faço o quê? Eu adiciono 1 xícara de farinha. Então, são 4 dessas, né? Porque equivale a 1/4, então eu preciso de 4 para ter a xícara. Só cuidado pra farinha não fazer esse estrago todo. A gente coloca 2 de... no total são 1 xícara inteira, mas eu vou colocar 2 de leite por agora, só pra não voar, né, a farinha. Então, equivale a meia xícara por agora. Agora eu vou adicionar o chocolate em pó. No caso aqui eu vou fazer uma mistura, 50% cacau e 70% cacau para ficar mais pretinho. A gente gosta de uma massa bem escura. Então, como já tem açúcar, 50% e mais 70%. Né? Então eu vou colocar 1,5 de 70%. Acho que nem vou colocar 1,5, vou colocar 1. E 1 de 50%. Que é com bastante açúcar. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou botar um scoop de 1/4, né, de leite.
vou mexer e vou ver como vai ficar a textura da massa. A massa, ao meu ver, precisa de mais farinha, que é a metade da xícara. Mas aí a gente vai olhando e vendo, né? Ela tá quase no ponto. Deixa eu só mexer e tirar o envolto dela. E aí eu solto aqui, né? Só pra mexer. Porque embaixo, no fundo, ó, tá vendo? Que a massa não mexeu 100%. É uma das coisas que eu não gosto nessa batedeira, mas tudo bem. Eu vou botar mais um scooper, né? Que é a outra metade que falta de leite. E o restante de farinha. Como aqui é só um pouquinho, eu nem vou considerar esse restante, né? Só pra não jogar esse restinho fora. Como minha farinha sem fermento acabou, eu vou botar meia xícara com fermento, mas isso não vai influenciar na questão do fermento. Então eu vou botar mais fermento, tá? Então... Botei mais meio scooper, né? Então, meio de 1/4. E agora eu vou botar isso aqui, equivale a uma tampa, né? E vou botar uma tampa de fermento. E agora a gente termina de bater só pra misturar o fermento. E aí a gente já põe na forma aí no fogo. Agora a gente mexe aqui, né? Só pra tirar a lateral. E bora pra forma. Vou virar vocês. Agora a gente vai pra parte que vocês mais gostam, não é? Que é fazer o brigadeiro. Só que nesse caso aí, eu só abri uma lata por inteiro assim, né? Pra raspar tudo. A segunda lata, eu vou usar pra botar um pouquinho de água filtrada, né? Obviamente, pra eu molhar o bolo. Então, o que eu fiz foi, botei como se fosse uma caixinha inteira, né? E 3/8 da segunda lata de leite condensado pra fazer o recheio do bolo. E aí foi total brigadeiro, né? Como se equivalesse a 2 caixinhas de creme de leite, 2 de leite condensado, cacau em pó, e aí eu fiz a mistura de chocolate em pó com cacau em pó, né, pra dar aquele um pouquinho do amargo, né, e uma manteiga pra ficar brilhoso o recheio. E aí mexe, até chegar ao ponto, né, no caso eu acho que foram 28 minutos de fogo, se eu não me engano. Só que, se vocês perceberem, eu comecei a achar que o recheio tava meio branco. Então eu botei um pouquinho mais de chocolate, né? Dá aquela sensação de que vai empelotar o chocolate, o que não aconteceu no final, mas depois deu super certo. Como essa panela era menor do que eu tô acostumado a usar, ela acabou subindo. E aí eu tava sempre diminuindo o fogo, então talvez seja por isso que demorou até um pouco mais o tempo do cozimento do brigadeiro. Mas aí é mexer, esperar realmente os 28 minutos do tempo e que vai dar certo. Esses 28 minutos seria o tempo do cozimento, né? E aí vocês podem perceber que o brigadeiro ele começa a engrossar, né? Mas vocês têm que lembrar que isso não é brigadeiro para enrolar. Então, por não ser brigadeiro para enrolar, ele fica um pouco mais molinho, né? Por quê? Porque ele é para corte. Então, devido a isso, é bom vocês se atentarem. Vai ser aquele brigadeiro que solta do fundo da panela, mas que não necessariamente precisa estar caindo total da colher. Ele pode estar caindo da colher, mas um pouco mais líquido. Eu vou mostrar o ponto pra vocês. Esse bolo é massa de chocolate, recheio de brigadeiro, né, de chocolate também. E aí eu consigo mostrar o ponto pra vocês. Por quê? Porque eu achei que o aniversário da minha sogra era no dia 3, mas acabou que era no dia 2, então eu acabei fazendo esse bolinho correndo pra gente fazer uma surpresinha pra ela
E aí, como sobrou um pouquinho da massa, eu deixei pra fazer alguns brigadeiros. Só que vocês vão ver, na hora que eu vou enrolar o brigadeiro, primeiro que eu não pesei, né? Porque eu sabia que a massa tava mais mole, né? Porque era pra corte de bolo. E sabia também que, vocês vão ver que eu não pesei e eles ficaram maiores e um pouquinho mais mole na hora, grudento, né? Na mão. Aí é aquele processo, né? Cortar o bolo, eu cortei em 3 partes. E eu ia fazer 2 massas, então eu ia cortar em 2, né? Porque eu gosto de bolo alto, ainda mais bolo pequeno assim. Porém, eu acabei decidindo não fazer um bolo alto. Cortei esse bolo em 3, botei o saquinho aí e aí a gente começa o processo pra montar o bolo, né? Agora que eu já fiz o primeiro corte, né? Já fiz os 2 cortes, na verdade. Eu vou fazer o quê? Lembra que eu botei esse restinho de leite condensado eu deixei aqui? Eu vou botar a água, vou misturar e aí vou molhar o bolo. Então vamos lá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar meia colherzinha de chocolate só pra molhar o bolo com chocolate. Só pra dar um gostinho a mais. Tá? Mas não precisa se você não tiver mais, tá? Aqui eu preciso de mais água, porque eu botei, ó, bem pouca água, só pra mexer, pra depois botar a água mesmo, tá? Como é chocolate em pó, demora pra dissolver, por isso que eu tô demorando um pouco mais, mas daqui a pouco ele dissolve. Viu? Vem, ó. Quem tem aquela bombinha é ótima, né? Que aí joga tudo certinho. Então vai do jeito tradicional e tá tudo certo. Já tá, ó, tá bem molhadinho, ó. É isso aqui mesmo. Eu acho que eu molharia só mais um pouquinho. Vou botar só mais um pouquinho. Apesar que vai ficar a noite toda na geladeira, né? Então, vai dar bom o resultado. Só mais umas nesses 2 cantos aqui, e tá tudo certo. Pronto. Agora o que eu vou fazer sabe esse doce, ó? Ele já tá no ponto, né? Ele tá quente ainda, mas o que eu vou fazer eu vou separar pelo menos umas 2 colheres, 2 ou 3, pra fazer alguns brigadeiros, só pra ter de decoração, né? Então, vou botar aqui, ó, 3, 4, que eu acho que já é o suficiente. E aí isso aqui eu vou deixar aqui, né, esfriando, e amanhã eu faço os brigadeiros. Agora vamos voltar pro bolo, né? Vamos rechear o bolo. Então aqui, ó, eu vou colocar a metade desse brigadeiro, né? Tá bem quente. Normalmente eu não gosto de fazer com ele quente, mas é o que temos pra hoje. Boa. Então eu vou botar essa parte mesmo no meio. Opa. Aí agora eu vou molhar, né, novamente, ó, com aquela água, cacau em pó e leite condensado. Deixar ele bem molhadinho. E o restante do brigadeiro eu vou botar aqui, o que é equivalente a 2 colheres, mais ou menos. Então agora eu vou fazer o quê? Vou molhar essa parte aqui, né? Só tirar essa bolinha de farinha aqui que não saiu o suficiente, não dissolveu tudo, né? Vou molhar. É só a parte assim de cima, pra ficar bem molhadinho. Pronto. Agora eu vou fazer o quê? Vou virar. Opa.
virar aqui. Essa parte aqui, ó, daqui, que caiu. E agora eu vou molhar essa parte aqui, ó, da lateral. E vou molhar essa parte de cima. Então vai ficar assim mesmo, né? Porque tá bem dura até amanhecer. Por isso que tem que molhar a parte de... Quando a gente corta isso aqui, ó, dá bom, mas não tinha necessidade. Agora eu puxo o plástico, né? Puxo o plástico. Boto esse restinho aqui, ó, na lateral, pra ele poder absorver bastante essa água com leite condensado, pra ficar bem molhado. E fecha. Agora amanhã a gente confeita, né? Outro dia por aqui, aí eu começo a separar as coisas do brigadeiro, né, granulado, normal, e a massa do brigadeiro. Vocês podem perceber que a massa tá meio mole, então não medi, né, porque realmente não dava pra usar o boleador, não dava pra pesar, porque ia grudar muito. Tanto que tá grudando no prato porque tá mole a massa, né. Então eu tive que usar bastante manteiga na mão. Depois eu tirei as forminhas e comecei a enrolar, mas eu esqueci que eu não tinha aquele saquinho, né, pra separar, então tava torcendo pro brigadeiro não se desmanchar, né, e ficar ali certinho. Mas graças a Deus deu certo no final o brigadeiro. Apesar de o bolo não ter dado muito certo, mas no final vocês vão ver todo o processo. Até então o bolo tinha dado certo, mas na hora de confeitar não foi tão bem. Eu me arrependi de não ter passado o brigadeiro no fogo de novo. Mas no total deram 30 e pouquinhos brigadeiros. Então deu bom, assim, deu bastante brigadeiro porque éramos poucas pessoas. No total, 6 pessoas, né, na festinha. Então, assim, deu brigadeiro suficiente pra todo mundo comer e dar tudo certo. Então, eu comecei a organizar os brigadeiros, né, pra depois botar na caixa. E depois disso que eu comecei a fazer as outras coisas pra começar a preparar pro bolo. Depois que eu terminei os brigadeiros, eu me inspirei nessa foto, só que eu não tinha dourado mais a cor, né? Então eu pensei em fazer um brigadeiro com rosa, e um rosa mais claro e um rosa mais escuro. E aí eu parti pra decorar, pra colorir o granulado, né? E aí colore de um lado, bota pouco corante, não faz igual a mim que joga todo o potinho do corante, né? E aí acaba que deu certo, só que esse foi o meu problema. Esse negócio sujou todo o meu bolo e aí me estressou de uma forma absurda, mas dá certo, tá? Se fizer com bastante calma. Eu vi que tinha dado certo com a primeira cor e eu testei a segunda. Não fiz o rose gold, né? Me arrependi de ter feito. Podia ter só usado o rose gold, que eu acho que daria certo. Mas como era granulado preto, eu achei que não fosse pegar bem as cores. Então por isso eu testei só essas duas. Mas no final as duas cores pegaram e vocês vão ver ela no bolo. E assim, decorou. Eu achei que o bolo ficou meio brega, mas as pessoas falaram que o bolo tava lindo. Então é isso que vale, né? Mas isso aí me deu um probleminha depois, porque esse corante sujou toda a minha tábua. E aí vocês vão ver todo o processo e o desespero que foi pra tentar ajeitar o bolo e tal. Mas difícil, mas achei que é legal. Quem gosta de fazer granulado colorido, vale super a pena esse investimento de colorir granulado, porque fica linda essa decoração. E por aqui a gente vai fazer o quê? Confeitar o bolo. O bolo ficou pequeno, né? Não é um bolo que eu costumo fazer, porque eu gosto de fazer bolo alto. Eu não gosto de fazer bolo baixinho, mas tá com 10 centímetros. Então, acredito, essa forma, se eu não me engano, é de 8 centímetros. Deve estar 1 ou 2, deve estar com 10 aqui, então mais 2 centímetros, né, de chantilly. Então vai ficar com 2 centímetros. É um bolo que eu gosto de fazer? Baixinho? Não. Porém, é o que temos, porque eu acabei que eu não fiz outra massa, né? Vou ligar as luzes pra melhorar. Agora vocês me veem melhor, né? Vamos, então, bater o chantilly. Então eu vou botar aqui mesmo, né, pra bater. E vou mostrar pra você o processo. Calma aí. O chantilly que eu vou usar é esse aqui, né, Chantimix. Às vezes eu gosto dessa marca, mas às vezes eu prefiro a Norcal. A Norcal é muito melhor do que essa, mas é o que temos pra hoje, né? Então vamos fazer esse. E aí eu vou mostrar o processo de bater, porque tem que ter ponto, tá? Então cuidado. Uma coisa que eu fiz antes de tudo foi lavar a caixa, né? E aí eu vou despejar 1,5 litro, 1 litro mesmo, inteiro. E vou bater quando eu... Calma aí, deixa eu abrir essa caixa direito, decentemente. E eu vou fazer o quê, né? Despejei tudo, vou bater e aí depois eu mostro pra vocês como confeita. Aqui é fácil, né? Só bater isso aqui e tá bom. Não precisa misturar mais nada. Eu, às vezes, gosto de botar um pouquinho de leite ninho, só pra ficar com um gosto melhor.
né? Porque eu, particularmente, sinto um pouquinho da gordura, mas é coisa minha, tá? Aí eu boto, depois que estiver batendo, que ele pegar um pouquinho de consistência, aí eu boto o leite ninho. Vou mostrar pra vocês. Ele fez uma leve meleca, mas é assim mesmo, né? Só não tava acostumada a espirrar tanto. Achei estranho dessa batedeira, mas tudo bem. Depois a gente limpa, isso não é um problema. Eu gosto de usar, ó, essa textura, ó, tá vendo? Que tá bem grosso, bem consistente. Por quê? Porque conforme eu for usando, ele vai amolecendo, né? Porque é chantininho. Então vamos lá, o que eu preciso é de isso aqui, só que eu acho que eu preciso aumentar a minha tela. E o bolo? Tcharam! Eu vou aumentar a tela pra vocês ficarem melhor. Então vamos lá. O que eu faço é, pego o chantilly, não sei se tá aparecendo pra vocês. Aí agora eu abro, o chantilly não sei se tá aparecendo, né? E fechei chocolate com chocolate, mais chocolate. Está cheiroso, cheiroso está. Aqui, ó, às vezes tá certo, né? Tá mais para um lado do que para o outro. A gente põe no meio, porque eu gosto de tudo no meio certinho. Minha mão já tá suja desse chocolate. E agora, gente, só tirar o desenho formado. Show. Pronto. Bolo de chocolate com chocolate. Aí eu faço uma pré-camada, né? E aí já começou que deu ruim, né? Porque eu achei que eu tinha saco de confeitar e eu descobri que não, mas tudo se dá um jeito na vida. Até que então, assim, esse foi o menor dos nossos problemas, né? Porque os problemas maiores virão daqui a pouco. Mas aí eu consegui nivelar o bolo e tal, ajeitar certinho. E até então foi quando eu comecei a ver que a cor do granulado estava grudando na tábua, né? Não limpava de jeito maneiro, eu não conseguia limpar, não conseguia sair o excesso. Eu não gosto de passar pano molhado, papel molhado e tal, porque eu acho meio anti-higiênico. Aí eu tive a grande ideia de trocar de tábua, só que aí o problema ficou maior, né? Porque vocês vão ver que deu muito errado, né? E aí foi só momentos de tensão atrás de momentos de tensão. O bolo deu essa cagadinha, né? Mas o que eu posso fazer aqui? Eu vou botar flores. E aí eu vou ver se eu boto aquele negócio derramado, sabe? Vamos ver se eu consigo, porque esse lado ficou bom, ó. Então eu posso botar flores aqui também e usar esse lado como entrada. Aqui só precisa botar um pouco mais de chantilly, né? Só isso. Só essas cagadas que a gente vai tentar resolver com a colher, porque é o jeito. O que eu tô fazendo é botando mais chantilly na pontinha aqui, só pra essa ser a entrada, né? Aí eu passo mais chantilly e aí eu passo mais... Caramba. Eu só não posso passar a mão igual eu fiz aqui, né? Porque, ó, a mão já tá suja. Ai, carambolas. Ai, porque deu errado e manchou. Aí aqui, ó, a gente vem e tira, porque aí o excesso eu pego e coloco mais lantejoulinha, né, de brigadeiro. Então a gente... Tudo nessa vida dá um jeito, né? A gente é que às vezes se preocupa e se desespera muito. Mas vai dar certo. No final das contas, tudo dá certo, né? Bolo é sempre dá certo no final. Que eu podia ter feito a mesma coisa, né? Antes de... Tá bom também. Agora só falta ajeitar esse lado aqui. Então, bora lá, né? Acho que agora eu preciso botar vocês parados, porque com isso aqui eu acho que eu não vou conseguir dar conta. E daí? Será que eu gravei? Esse é o detalhe também, né? Então... Ai, tá começando a manjar a minha tábua.
Você não pode manchar a segunda, não. Acho que foi, hein? Acho que foi aqui. Eu vou tentar botar um outro rosé. Vou fazer uma outra cor aqui e mostro pra vocês. Adiantou muita coisa eu trocar a cesta, não. A tábua, né? Sujou aqui, ó. Vou ter que arrumar um jeito de limpar, mas eu acredito que com um pano molhado, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, né? Mas eu vou ter que fazer porque manchou feio. Eu não sei como resolver isso aqui. Aqui, ó, que deu uma murchada, né? Mas essa é a parte de trás. Vou usar essa aqui, ó, como a parte da frente, ó. E aqui eu só preciso botar mais dessa cor aqui, né? Daí em diante eu comecei a perceber que tava muito feio, já comecei a me desesperar e aí falei, vou comprar umas flores na rua comprar. Esqueci de só mudar o ângulo e esqueci de mostrar pra vocês como que eu botei as flores e cortei e tal, mas esse foi o bolo no processo final. Fiquei assustada e tal, eu espero que eles tenham gostado e aí é assim que ficou toda a decoração, né, com os docinhos e bolo e tal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já curte, já comenta, já compartilha com um amigo e se inscreve nesse canal pra me ajudar a chegar a 1000 inscritos. Beijos e até a próxima. Tchau!